Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Quero fazer uma reflexão com vocês sobre o atual estado da igreja hoje, em que alguns irmãos não têm dado tanta importância a frequentar os cultos na congregação, nas congregações. E alguns chegam a dizer que não é nem tão necessário assim participar de uma igreja local. E a gente tem que fazer uma distinção entre igreja local e igreja universal. Porque alguns até creem que a igreja local é uma instituição humana, aconteceu por uma vontade humana. E quando se deu a pandemia, que se começou as lives, os cultos, essa situação em que o povo já não tem mais tanta frequência aos templos, às igrejas, ela se agravou mais ainda. Porque aí com o advento das lives, dos cultos online, isso intensificou a mentalidade de alguns de achar que a igreja é algo desnecessário. A igreja local, a participação, a frequência nos cultos de uma igreja local, para algumas pessoas isso é uma coisa totalmente hoje desnecessária, porque tem o entendimento de que a igreja local é uma criação humana. Mas nesse vídeo eu tenho para vocês aqui que nos mostra que mesmo a igreja local ela tem o seu lugar dentro da palavra de Deus. Eu vou usar a versão internacional. E o primeiro texto que eu quero ler para dizer que essa ideia que alguns têm espalhado pelo meio da igreja, que não há necessidade de fazer parte de uma igreja local, que não há necessidade de estar indo à igreja, porque hoje você pode cultuar na sua casa sem necessariamente estar vinculada a uma igreja local. Então eu vou ler só alguns textos para colocar por terra essa ideia satânica de que a igreja local é algo desnecessário ou que não tem lugar na vida do crente. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, ele está registrado lá em Mateus, no capítulo de número 16 e versículo 18, na confissão de Pedro. Quando Pedro faz a confissão e diz que o Cristo, que Jesus era o Cristo. Vamos ver no texto como que está lá. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Na confissão do apóstolo Pedro, olha o que Jesus diz. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, ou inferno, não poderão vencer. Então aqui o Cristo já está falando da existência tanto da igreja no seu sentido universal, quanto no seu sentido local. Mas tem um outro texto também que vai deixar isso mais claro para a gente ainda, da importância e da existência da igreja local, no próprio livro de Mateus, no capítulo de número 18. Então, na confissão de Pedro, o Cristo já diz, olha, sobre esta pedra, sobre esta confissão, ou seja, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha igreja. O outro texto que eu queria citar para vocês é esse de Mateus, capítulo de número 18 e o versículo de número 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja.
e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui, quando Cristo vai estabelecer, vai ensinar aos discípulos como que eles devem aplicar a disciplina, então eles dizem, olha, você leva uma testemunha, leva duas testemunhas. Se o indivíduo, na terceira vez, ele não se consertar, então leve isso para a igreja. Ora, se a igreja hoje é algo desnecessário, se a igreja hoje, como alguns pensam, não tem necessidade na vida do indivíduo, como é que essa disciplina vai ser aplicada? E o próprio Cristo está dizendo aí, ó, se ele se recusar ouvi-los, conte à igreja. Como é que eu posso reunir o corpo de Cristo? Vamos chegar nessa questão também. Como é que eu posso reunir o corpo de Cristo para tratar de uma questão disciplinar se cada um está na sua casa, cultuando do seu jeito, tomando ceia do seu jeito, comungando do seu jeito? Como é que reúne a igreja para aplicar uma disciplina e um indivíduo incorrigível? Então, a existência da igreja local, ela não é um projeto humano. A existência da igreja local, ela já estava dentro dos planos divinos. Já lemos dois textos aqui, mostrando claramente que a existência da igreja local, ou igreja institucional, ela já fazia parte dos planos de Deus. Então, o próprio Cristo diz aí no versículo 17, se ele se recusar a ouvir as três testemunhas, leve-o diante da igreja. Ou seja, para levar alguém diante da igreja, essa igreja aqui somos nós, cada um de nós somos uma igreja, e somos membros do corpo de Cristo. Como é que eu posso reunir esta igreja para tratar de um assunto disciplinar se cada um está em sua casa? Então, a igreja local, a igreja instituição, ela sempre esteve dentro dos planos divinos e é necessário que nós, como cristão autêntico, frequentemos regularmente uma igreja local. Mas um outro problema que nós temos aí está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Na instituição da ceia do Senhor, em que Paulo vai escrever, o próprio Cristo vai instituir a Santa Ceia, e quando ele institui a Santa Ceia, que é a última Páscoa, ele está onde? Cada um está em sua casa? Não, Jesus mandou preparar um cenáculo, mandou preparar um lugar para que ele pudesse se reunir com os seus discípulos para participar da Páscoa, e aí ele faz a instituição da Santa Ceia. Então, como é que cada um na sua casa, sendo igreja na sua casa, como é que partilha o pão? Como é que espera um pelo outro se cada um está na sua casa? Como é que eu vou saber se o outro que está lá na casa dele, sabe Deus aonde, vai me esperar para tomar ceia junto comigo e junto vamos comungar? Olha o que diz o texto, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler a partir do verso de número 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E o Senhor estava reunido com os seus discípulos num cenáculo que foi preparado para esse evento. Não é Jesus falou, olha, cada um fique na sua casa lá e celebre a sua Páscoa, como foi feito lá, como foi feito lá no Êxodo, em que cada israelita, dentro da sua casa, celebrava, como é até hoje celebrado, cada um dentro da sua casa. Só que o Cristo faz a instituição da Santa Ceia junto com os seus discípulos, e aí ele diz, e fazer isso todas as vezes em memória de mim. Olha o que Paulo diz, verso 24. E tendo dado braço, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, a vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Então nós temos outro problema aí nessa ideia que está correndo frouxo hoje dentro das igrejas, em que muitos estão dizendo não precisa, não é necessário você ir na igreja para cultuar. Você pode cultuar na sua casa. Bom, até aqui a Bíblia está me dizendo totalmente o contrário. Que há uma necessidade, sim, de irmos ao templo, de irmos à igreja local, para nos reunirmos, para tratar de questões da vida doméstica da igreja e para participar da comunhão, do pão e do vinho, trazendo à memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então, essa ideia de que alguns estão semeando, de que é desnecessário, não precisa mais ir à igreja, você pode cultuar em casa, ela cai por terra, porque como é que eu vou reunir a igreja para tratar de um assunto disciplinar se cada um está congregando na sua casa? Como é que nós vamos partir o pão juntos e comermos juntos o pão e o suco se cada um está na sua casa? A ordem é que nos reunamos para que juntos participemos do corpo e do sangue do Senhor e trazemos à memória aquilo que ele fez por nós. Mas tem mais. Olha o que ele diz também, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 2. Vamos ver se essa ideia que está sendo difundida no meio da igreja, se ela se sustenta em pé, de que não é mais necessário irmos ao templo, nós podemos ser igreja em casa. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não diz a igreja de Deus que cada um está em suas casas. Não, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Então, além da cidade de Corinto, em cada cidade, nas 3 viagens missionárias que Paulo ele fez, ele deixou igrejas instituídas, igrejas locais. Então, ele não se dirige cada um na sua casa, ele se dirige à igreja do Senhor que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então veja que o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele se dirige não à igreja que está cada um na sua casa, mas à igreja que se une em Corinto, em algum local, em alguma casa que se faz igreja, mas que está alocada em Corinto. Está falando de uma congregação, está falando de uma igreja local em que essa igreja se reúne. Portanto, que as cartas eram para ser lidas na presença de todos. Cada epístola que era escrita por Paulo, pelos apóstolos, não é como nós temos hoje a facilidade de termos a Bíblia à nossa mão, não. Cada epístola, a igreja tinha que se reunir para que o presbítero daquela igreja lesse para todos ouvir. Como é que o presbítero ia fazer isso de casa em casa? Por isso Paulo diz, essa carta está endereçada à igreja de Corinto e ela tem que ser lida diante da igreja de Corinto. Será que o presbítero ia de casa em casa para ler? Não, se reunia em um espaço, em um local, uma casa, e ali estava instituída a igreja local de Corinto. Mas tem mais. Vamos ler também lá em Colossenses, capítulo de número 4. Vamos ver o que Paulo diz lá. Se essa ideia de que hoje dá para ser crente em casa, se ela se sustenta em pé. Colossenses, capítulo de número 4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Olha aí. Ele não diz, olha, a igreja que está em Laodiceia, vá na casa de cada um e saudem cada um. Não, ele está dizendo, a igreja que está alocada na cidade de Niceia, na casa de Ninfa, ele está saudando. Essa igreja local que se reunia para ouvir a leitura do texto de Paulo, para comungar, para cultuar em uma casa, em um local. Mas tem mais. Olha o que Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 3.
e versículo de número 16. Essa é uma preocupação que eu tenho aqui com a minha igreja, e isso é uma situação que se arrasta por todas as igrejas, em que as igrejas estão se esvaziando porque essa ideia de que dá para ser crente em casa tem sido difundida no meio do povo depois da pandemia. Essa situação ela só se agravou. Mas diante da palavra de Deus, esses que estão partindo para esta prática, dizendo que dá para ser crente em casa, ela não se sustenta em pé diante da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Capítulo de número 3, verso 16, Paulo deixa bem claro que ele está se reunindo a uma igreja, a igreja viva que somos nós, que está se reunindo em uma igreja local. E essa igreja local, quando ela se reúne, Paulo está dizendo o que tem que ter aí. Tem que ter sabedoria, tem que ter cântico, tem que ter salmos, tem que ter hinos e cânticos espirituais. Será que Paulo está se dirigindo para que isso seja feito na casa de cada um? É bem verdade que você pode fazer isso individualmente, que eu sou culto doméstico. Mas Paulo não está falando aqui de culto doméstico. Paulo está falando aqui da igreja que se reúne, e quando ela se reúne num espaço local, naquilo que nós chamamos de uma igreja local, é que cada um tenha salmo, tenha uma palavra de sabedoria, tenha hinos e tenha cânticos espirituais. Quando a igreja se reúne em um espaço local, ali se faz uma igreja local, porque a igreja do Deus vivo está dentro daquela igreja local. Então, essa ideia de que está sendo difundida no nosso meio, ela não se sustenta em pé. Meu querido, não dá para ser crente em casa. Nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo deve estar reunido em um local para que esse corpo se reúna e cada membro que faz parte desse corpo se reúna para fazer o corpo de Cristo, para glorificar, para adorar, para servi-lo em uma igreja local. Se fosse para cada um estar na sua casa, se a igreja local não tivesse a sua necessidade e a sua relevância, Deus não teria instituído, o Cristo não deixaria instituir igreja local. Ele deixou a igreja local ser instituída porque nós precisamos, como igreja viva, precisamos estar juntos em um local para aprendermos uma lição que nós temos uma dificuldade imensa de viver um com o outro, com todas as diferenças, com todas as imperfeições, mas aprendemos dentro da igreja local, convivemos em paz e harmonia. Mas tem mais. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo de número 13. Eu estou fazendo questão de ler esses textos, porque essa ideia de que dá para ser crente em casa não se sustenta em pé diante da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. E aqui Paulo vai tratar da igreja de Cristo que estava na cidade de Corinto, localizada em um local que a gente chama de igreja local. Olha o que ele diz aí no versículo 13. Como havia muita divisão naquela igreja, muitas situações difíceis, uma delas era a divisão, olha o que ele diz no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele está dizendo, por um acaso Cristo está dividido, então por que vocês que são corpo de Cristo estão divididos? E por que vocês estão se reunindo para
não para o bem, mas para o mal, é o que ele vai dizer. E lá no versículo 2 a gente viu que ele está se dirigindo à igreja local, que está localizada na cidade de Corinto. Ele está falando para a igreja do Deus vivo, que estava dentro de uma igreja local e que tinha esses problemas aí de divisão. Então, essa ideia de que é desnecessário participarmos, não tem necessidade, não, hoje em dia não é mais relevante a participação nos cultos, nas congregações, porque nós podemos ser crente em casa, podemos assistir um culto em casa, podemos fazer o nosso culto em casa. Mas como é que você faz tudo isso que nós vemos aqui, nos textos que nós vemos aqui? Como é que você trata de uma disciplina de um membro? Ou de uma questão da igreja local, se cada um está na sua casa? Como é que o corpo de Cristo, Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos o corpo de Cristo, como é que esse corpo de Cristo vai se reunir para participar da Santa Ceia junto, para louvar a Deus junto, para cantar, para servir a Deus junto? Como é que faz isso se cada um está na sua casa? Então essa ideia de que eu posso ser crente na minha casa, de que hoje não há mais a necessidade de estar dentro de uma igreja local, ela não se sustenta em pé. Diante dos textos que nós lemos aqui, e aqui só foi alguns textos que nós lemos aqui. Em uma das nossas lições, e aí se você quiser no meu canal, essa lição está lá, lição de número 3, a natureza da igreja, nós falamos sobre isso. Eu só vou pontuar aqui alguns assuntos que nós falamos sobre essa questão da participação nos cultos, nas congregações, e aqui ele vai tratar da natureza. E o primeiro tópico ele fala da natureza da igreja na sua dimensão confessional. Ou seja, a igreja de Cristo, ela tem uma confissão de fé. E a sua confissão de fé está baseada na palavra de Deus. Então a igreja, quando se reúne, ela tem na sua confissão, na sua estrutura, a palavra de Deus como seu norte, como seu guia. No segundo tópico, nós falamos da natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Que eu acabei de tratar. Que a igreja local não foi uma invenção. A igreja local, ela foi uma instituição divina, como nós vimos pelos textos que nós temos aqui. Isso ficou bem claro para nós. A igreja, no seu âmbito local, ela tem a sua existência, ela deve ter a sua existência e ela tem a sua finalidade. Não interessa a situação que a igreja ela atravessa hoje. E isso está bem dito. Que na igreja nós vamos ter cristão de verdade e vamos ter joio. E vamos ter gente que não serve a Deus com sinceridade. Está lá dentro. A igreja ela é composta de gente imperfeitas e de pessoas imperfeitas que estão lutando para a perfeição e estão lutando para ir no céu. Então, esses dois mundos vivem dentro da igreja local. Agora, eu não posso me afastar da igreja local porque tem esse tipo de gente. Porque o nosso alvo, não são as pessoas, nosso alvo é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, onde não há sombra e nem variação de mudança. Então, nós vimos a igreja no seu âmbito local e no seu âmbito universal. E o último ponto da nossa lição, terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Como é que a igreja vai conseguir viver na sua dimensão comunitária se cada um está na sua casa? Se cada um cultua na sua casa, como é que ela vive essa dimensão comunitária? Como é que ela vive como é que a igreja vive a unidade que o Cristo na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, ele ora ao Pai e diz ao Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um. Como é que essa unidade se dá se está cada um no seu canto? Como é que se estreita a comunhão? Como é que se cria comunhão se estamos separados um do outro? Então, essa ideia, tanto a ideia de desigrejar, quanto essa ideia que está sendo aí maciçamente difundida nas igrejas, de que hoje não há tanta necessidade mais de participarmos dos cultos nas igrejas locais, porque nós podemos fazer isso em nossa casa.
não se sustenta. Eu tenho lutado com todas as forças aqui aonde eu presido para deixar isso bem claro para os irmãos. Não interessa a dificuldade que passemos, nós ainda temos que nos reunir em uma igreja local para aprendermos a ser irmãos, para aprendermos o que é comunhão, para aprendermos o que é viver em unidade. Isso está ancorado na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você, que você não se deixe enganar pelos ventos de doutrina que tem se espalhado a cada dia dentro da igreja e apodrecendo a igreja por dentro. Que você se blinde contra esse câncer que vem corroendo as bases da igreja de Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde e continue cultuando, continue louvando a Deus em uma igreja local, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.